Hoje no programa Presença nós damos sequência à conversa com a sexóloga Flaviane Brandenberg. E temos aqui o livro, do primeiro livro lançado pela Flaviane, né, Flaviane? Faz um comercialzinho desse livro aí, Flaviane. Esse livro, primeiro, foi a materialização de um sonho, que era escrever sobre o que eu tinha aprendido nesse universo, de estudar sobre o corpo, sobre as experiências, sobre quando as pessoas elas começam a se permitir a sentir e como elas podem fazer isso. Por isso que o livro Elas Podem e Devem, porque a mulher ela deve assim, ter essas experiências, né? Não só a mulher, os homens também, mas ter uma experiência com o corpo dela, com o sexo dela, com o prazer dela, então é por aí. É isso aí. Agora você está em gestação, o segundo livro que você vai estar lançando... Agora, em dezembro. Em dezembro vai estar lançando o livro? Como é que é o nome do livro? Esse aqui é Elas Podem e Devem. E esse aqui vai ser como vai se chamar? Sexo e sexualidade na ponta da língua. Sugere muita coisa, é de sentido dúbio, deliberado, né? Eu quero te perguntar uma coisa, Flaviane. Você fala, a gente tem visões, expectativas comportamentais diferentes de homem e de mulher à luz dos valores em que nós somos criados, da tradição, de uma repressão religiosa terrível, terrível. Mas subjacente, abaixo de toda essa estrutura, todas essas convenções morais, toda essa estrutura de valores, há diferenças fundamentais na estrutura física, na estrutura biológica e na estrutura psíquica de um homem e de uma mulher, não há? Ah, sim, porque a mulher ela tem toda uma estrutura hormonal diferente do homem, né? Então, eu sempre falo, a mulher ela flutua no mês, assim, de uma forma incrível. Eu falo, a mulher ela é igual o ciclo da lua. Cada fase da lua, a mulher é uma mulher. Então, né? Por causa da carga hormonal. A carga hormonal, o cheiro dessa mulher muda, a disposição para o sexo ela muda. Então, tudo isso vai influenciar. Então, isso aí está dentro de uma carga biológica, de uma estrutura biológica. E cada fase dessa altera os sentimentos, os pensamentos, as emoções dessa mulher, inclusive os seus comportamentos. Assim como o homem. Então, o homem ele não tem essa flutuação que a gente tem. Então, por exemplo... Nenhum. Ele está sempre linear. Ele está sempre. Tanto que a mulher, além da flutuação mensal, ela tem uma interrupção de algumas produções de alguns hormônios, né? Quando ela entra num ciclo da menopausa. Então, o corpo dela para de produzir ou vai diminuir muito a quantidade ou a carga de alguns hormônios. Isso vai influenciar na estrutura como um todo do corpo dessa mulher. Algumas mulheres vão passar por uma terapia de tratamento de reposição hormonal, mas muitas também não podem, né, por outras questões ainda de saúde. Então, essa mulher ela tem um impacto, sim, muito grande biologicamente, mas em compensação ela tem muitas outras coisas boas também, né? Não, é óbvio, a gente só percebe isso para além da teoria e da intelectualidade, quão diferentes são essas estruturas do ponto de vista das nuances, das tantas nuances que a mulher tem em relação digamos assim, a rusticidade do homem, né? Sim. O homem é mais simples, o homem é de menor complexidade, né? Além da complexidade, acho que orgânica, ele teve, acho que mais abertura, mais entrada na parte cultural, então tudo isso influenciou. Pensa a mulher, além de toda essa carga, ela ainda tem toda uma questão de uns protocolos de como tem que seguir, como deve ser. Então isso já piora muito, então contribui muito para essa mulher, às vezes, ter uma relação ruim com o corpo dela, com o sexo dela, que isso vai refletir nas relações. Não, mas o que mais ainda continua, com todos esses anos de observação, o que continua me surpreendendo é a capacidade da mulher multifocar. Ela né? E diferentemente do homem, que é serial, uma coisa depois da outra. Né? A mulher, acho que ela é mais cercada, muito mais de detalhes, né? Muito mais, ela tem muitas habilidades de pensar, de fazer, de sentir, né? Assim, mais questões ao mesmo tempo. Acho que o homem está ali sentado. Mas a mulher tem alguma relação com a oralidade mais específica? Porque a mulher, se você se fala de um problema, se a mulher te fala de um problema, você fala que vai resolver e tenta matar o assunto, ela insiste em falar do problema. Pela quinta vez, depois que você fala que ela vem falar do problema, você fala que você vai resolver, ela fala que ela não quer saber do problema, ela quer falar do problema. Exato. A mulher ela tem, acho que essa necessidade dela ser ouvida, assim, né? E às vezes, os homens muito falam, é a questão assim, não tem paciência de ouvir, mas eu já entendi. Mas talvez é escutar, às vezes está ali naquele momento com o outro, né? Ela só quer falar.
quer perceber que ela tá tendo atenção, está sendo amada. E às vezes você escutar é um gesto de amor também, sabe? Que isso vai influenciar lá, às vezes, na intimidade também desse casal. Para a mulher, o sexo começa bem antes da cama, então? Começa horas, dias, até meses, dependendo até ano também, né? Então, influencia sim. Isso é muito importante, a atenção, os mimos, as gentilezas, o dia a dia, né? Você vir fazendo esses contornos em volta da mulher, né? Que eu falo, a mulher ela tem duas estruturas de genital, né? Uma entre as orelhas e uma que é a física, né? Que tá ali como lugar do contato. Mas ela precisa primeiro seduzir essa primeira, sabe? Que é importante para ela. A presença hoje é da sexóloga Flaviane Brandenberg. Voltamos já. Voltamos com a presença da sexóloga Flaviane Brandenberg. Brandenberg. Quase que eu falo Brandemburgo, por causa do portão lá. Quase. Flaviane, nós falamos das mulheres, da singularidade do feminino. Hoje as questões do gênero estão muito colocadas, mas vamos falar um pouquinho dos meninos também. Quais são as disfunções com que você se depara mais lá na sua clínica? Os homens, no masculino, os homens preocupados com a ejaculação prematura, uma ejaculação rápida. Então, esse homem que vai ser ele bom, não foi, condicionou, né? Às vezes, desde a sua primeira experiência sexual ou a sua experiência com o seu corpo, ter o seu toque, o seu estilo de pressão, às vezes tem que fazer escondido para ninguém não ver. Então, ele se desenvolveu ter uma ejaculação mais rápida. Então, esse tempo, às vezes, fica muito desigual dentro da relação. Então, isso, às vezes, vai produzir conflitos. Né? Porque o homem está rápido demais e a mulher precisa de mais tempo. E tem um tempo médio que a gente pode considerar na sexualidade do brasileiro, um tempo médio da trans, até o homem chegar lá? Chegar nas estrelas, explodir lá em cima? Então, assim, é muito, muito particular, assim, né? Eu falo, muito cada individual, casal é né? individual, ele acha o seu ritmo, né? Ele acha ali um tempo que é satisfatório para os dois. Mas o que eu vejo de pesquisas e de atendimentos é o sexo, assim, em torno, quando a gente faz um relatório de atendimento, qual é a média da sua relação? Mais 5, 6, 8 minutos. Esse tempo é suficiente para você? Não, eu gostaria que fosse muito mais. A mulher. A mulher. Como tem mulheres que falam também, olha, meu marido, ou meu parceiro, ou minha parceira, enfim, gosta de 3 vezes mais o tempo do que eu sou muito mais rápida. Então, você vê que sempre vai ter algum ponto de desencontro. Alguém tendo que esperar alguém. Alguém tendo, isso aí. Mas, no geral, pesquisas traz em torno, a média de quantidade de relações sexuais brasileiros, 3 vezes por semana, tem caído agora para 2,3, né? Então, as pessoas estão perdendo mais tempo também na internet do que na troca com o outro. Então, o toque está muito mais no celular do que no corpo. E a gente chama hoje a síndrome do quarto travesseiro. Às vezes está cada um deitado e cada um com seu celular. Então, às vezes, você passa muito mais tempo olhando a vida do outro do que a vida do casal ali, né? A sua intimidade. Então, acho que isso é um fenômeno muito atual que se tem vivido assim, né? No interior das relações. E a mulher, então, ela reclama dessa falta de desejo, que eu acho que essa mulher é atravessada por muitas questões no seu dia a dia, essas múltiplas tarefas, que isso faz com que na hora que a mulher tem livre, ela quer dormir, ela quer relaxar, ela quer descansar. E às vezes, dentro da sua parceria, o outro quer ter relação, quer namorar, e às vezes a mulher está num staff, assim, né? Eu vejo as mulheres muito reclamando de staff, assim, mental, físico. E em determinada faixa etária, o homem tem mais predisposição do que a mulher? Até a fase, acho que assim, aos 30, até aos 30 você está assim, né? borbulhando de hormônio. Então, aí você tem, e a gente depois, né, vem muitas questões hoje que você tem outras preocupações, e a preocupação, ela é energia. E o sexo começa na cabeça também. Isso, e às vezes você está com tantas outras coisas que não entra esse momento de você falar, não, agora deixa eu pensar nisso, deixa eu me preparar. Lembrar do meu corpo. Então, tanto que eu passo exercício simples, assim, para o homem, para a mulher, para as mulheres, vai para o banho, toma banho percebendo seu corpo, sente seu corpo, que às vezes você entra e sai e você nem se percebe. Tira uma vez por semana para você se namorar, para você estar com você, curtir seu cheiro. Se você vai se alimentar, percebe a alimentação no seu corpo, na sua boca. Eu acho que essa parte sensorial a gente não pode perder. E a atenção ao presente, né? Está no presente, atenção plena ali. Eu falo, 2 minutinhos antes da relação, se você faz isso... A sua formação em psicologia é haitiana. Tinha que ser, né? Eu gosto muito, né, essa questão de a gente tem que ir para o corpo, né, ou escutar esse corpo. Ele foi extremamente revolucionário, né? Ele antecipou, o Ellen Reich, ele antecipou em muitas décadas
as questões de como a sociedade resultaria doente na medida que não resolvesse de uma maneira até clínica a sua sexualidade. Eu falo, a gente tem que sentir internamente o prazer, sabe? Tá tudo tão fora hoje, tá tudo tão terceirizado que as pessoas estão sentindo cada vez menos. Então, isso está produzindo uma sociedade reprimida, sempre adoecida e menos sentida. É um dado cultural e comportamental da sociedade ocidental, né? Ocidental. No Oriente, como você viu lá, eles são mais plenos, mais presentes. E me celebram mais, né? Eu acho que há um toque de celebração no sexo oriental. É um culto ao corpo, à sexualidade e à espiritualidade. Então, é um encontro dessas dimensões Eles fundem, né? Eles fundem essas... Então, essa preparação ela é importante, o sentir é importante, você estar em conexão consigo e com o outro é importante. Então, tem valores em torno disso. Você sabe que hoje todo mundo participa de vários grupos no WhatsApp, né? Uma coisa que a gente tem percebido é o seguinte, o quão a pornografia é a brincadeira do adulto, né? Do homem. Sim. Como que... Isso, assim, influencia... eu vejo muitos resultados muito negativos também, sabe, em torno. É quando você, às vezes, quer terceirizar ou reproduzir aquilo ali dentro da sua relação. Você quer comparar o outro com aquele sexo ali fosse um sexo ideal. Às vezes, você objetificar o outro. Às vezes, você produzir algumas violências que é retratado. Então, todas umas questões ali que se a gente não souber, às vezes, separar... você também vai adoecer e você pode adoecer o outro. Mas a gente também não tem um problema cultural, Flaviane, eu não sei se isso é herança, e se for maldita da religião, por exemplo, os palavrões sempre se referem à genitália, os palavrões sempre se referem ao ato sexual tido como obsceno, a associação de sexo e obscenidade, o sexo ser visto como algo obsceno, está muito entranhado. Né? Até o conceito da fidelidade hoje não vai se considerar se a fidelidade foi uma fidelidade de sentimento ou de uma experiência física. Né? Sim, a questão do genital, como você fala, é para trazer assim, eu me afastar do meu corpo, né? Então, quando eu coloco essa região num lugar sujo, então é uma certa forma, né? Eu vou me distanciando desse corpo. Isso cria uma relação, como eu falo assim, parece que existe duas pessoas, uma da cintura para cima, uma da cintura para baixo. E a fala, ela vem carregada de formas pejorativas. Os nomes, às vezes, até ligados ao órgão sexual da mulher, são nomes extremamente pejorativos e que desvalorizam a mulher. Quando você não traz para um lugar diminutivo, infantilizado, então tudo isso reproduz, às vezes, um encontro sexual muito ruim para essa mulher e às vezes isso dentro da sua relação. E quanto à questão desse... Eu lembro qual foi a sua segunda pergunta, que eu me perdi. Não, o fato de fazer essas referências negativas, sempre usar, e o fato do homem trabalhar a pornografia como um entretenimento, como uma diversão. O homem brinca, há muito compartilhamento de mensagens pornográficas de adultos. Eu não vejo essa frequência entre as mulheres. É porque o sexo é para o homem ali, né? Porque esse homem, ele tá vendo, e ele foi, desde cedo, ele foi estimulado a ver, trabalhar esse visual, né? Nós, mulheres, fomos menos estimuladas ao visual. Por isso fala assim, o homem é muito mais visual do que a mulher. Eu falo assim, será? Eu acho que a mulher também é muito visual. A mulher também gosta de ver, né? Mas a questão é que nós não fomos educadas, né? Então, se você antes ia numa banca de revista, 90% das revistas era para o público masculino e tudo relacionado ao feminino. E as 10% das revistas que sobrava era para a mulher relatando o corpo, a ditadura do corpo, a ditadura da beleza, a ditadura da dieta. Não era um homem, partes do corpo do homem, o genital ali do homem. Então a gente aprendeu a se distanciar desse sentido. Entendeu? Quero agradecer, Flaviane, sua presença aqui e esses conhecimentos que você compartilhou conosco. Eu estou à disposição. Quando quiser, eu estou aqui. A presença da sexóloga Flaviane Brandenberg hoje. Até já.